O tema de nossa palestra de hoje é dos mais importantes que existem, sobretudo para o homem moderno, porque gira em torno de uma matéria de gravidade incontrastável. É o problema da construção e da destruição dos ciclos culturais na história. Depois que nós examinamos as chamadas fases cráticas na história e que verificamos que o kratos político, como força de coesão social, como força superindividual, que paira acima até dos próprios grupos, é sempre ambicionada não só pelos indivíduos humanos, como pelos próprios grupos sociais. O kratos social é propriamente o poder político que se estrutura já nos ciclos culturais superiores como o nosso, naquilo que constitui propriamente o Estado. E dá uma certa coerência à sociedade, mas uma coerência fundada na lei positiva e fundada, sobretudo, na violência organizada. Nós vimos que na formação dos ciclos culturais, eles passam por diversos períodos com suas fases, desde a sua formação, que se dá através do período juvenil, que é o período de formação da cultura, do ciclo cultural, que se caracteriza, sobretudo, pela formação de uma nova concepção do mundo, que é a que dá o verdadeiro consenso ao ciclo. Nesse primeiro período, temos três fases que nitidamente se pode observar na história. A fase teocrática, na qual a cultura se estrutura tensionalmente sob uma forma teocrática. Propriamente as leis que organizam, que regulam a ordem social, têm a sua origem na divindade, sendo transmitida aos homens pela figura mística de um iluminado, cuja personalidade se esfuma entre o histórico e o lendário, cuja personalidade é muitas vezes divinizada. Mas esta divindade propriamente não pertence à fase teocrática. Ela pertence a uma fase anterior, mas vai presidir, vai ser a figura central de todas as afirmações da teocracia dominante. Nós vimos assim as figuras de um ramo entre os ares, de Maomé entre os árabes, de Moisés entre os judeus, de São Paulo entre os cristãos, de Tote por Hermes Trismegisto entre os egípcios, etc. Em torno desta personagem divina, ou em torno da sua significação, porque ela pode não estar mais presente, reúne-se então um corpo estruturado por homens hieráticos, homens santificados, que promulgam, cumprem e fazem cumprir a lei. A pouco e pouco, então, vai se estruturando a segunda fase crática, que é a fase da hierocracia. De hieros, santo, grego, dos homens santificados, daqueles que vão dominar o kratos social, são os representantes e cumpridores da lei,
Não quer dizer que estes homens sejam propriamente os dominantes do poder estatal. Eles são os dominantes do poder em geral na sociedade, porque o próprio poder estatal depende destes homens superiores que representam a última palavra dentro da ordem, da nova ordem cíclica que se forma. Nós nos encontramos em todos os grandes ciclos sociais, como tivemos oportunidade de mostrar. Como foram, por exemplo, os rishis na Índia, como foram os sacerdotes do cristianismo. Finalmente, à volta destes homens sagrados, vai constituindo um grupo maior, que é formado de homens virtuosos, homens que têm a virtude, que em grego arete, e que a pouco e pouco, pela sua coragem, pela sua impetuosidade na fé, eles formam uma força material que dá cada vez mais impulso à fé. Não são apenas sacerdotes, são também homens provindos de todos os setores, os quais terminam por apossarem-se do kratos político e estabelecer a terceira fase do primeiro período, que é a fase da aritocracia. Como vem se formando, paralelamente a esta, os outros estamentos que tivemos oportunidade de estudar, a aristocracia, já nesse instante, de posse do poder econômico, aspira também o kratos político e participa já do kratos político, e é nesse instante então que ela, aspirando a mais poder, realiza a primeira grande revolução que se dá em todos os ciclos culturais, a revolução aristocrática, a qual faz ascender ao kratos em sua primeira fase a aristocracia, que passa a ter o poder, a pouco e pouco, supremo, participando dele também os sacerdotes, mas cada vez mais numa posição secundária. É quando surgem os príncipes, os rex, os rajás, etc. Mas os que constituem esta aristocracia, do grego aristos, os melhores, vão a pouco e pouco estruturando-se num grupo de escolhidos que, em torno dos príncipes, vão constituir o poder, e a segunda fase deste segundo período sobrevém logo, que é a oligocracia. Do grego oligos, escolhido, é o kratos em poder de um grupo escolhido, pequeno, de senhores, que domina totalmente toda a sociedade. Nesta fase, também os sacerdotes participam do poder. Também os sacerdotes têm um grande papel, mas cada vez mais subordinados. Até que, finalmente, surge o período de absolutismo da aristocracia, que é a terceira fase do segundo período, a monocracia, quando o poder, finalmente, vai emanar totalmente de um rei todo-poderoso, que passa a ser a encarnação do próprio Estado. Então, o estamento seguinte, que é uma classe social, que já ia pouco e pouco conquistando o poder econômico, e que agora aspira ao poder político, que no caso, por exemplo, do nosso ciclo cultural, é a chamada burguesia. Ela realiza e provoca a segunda grande revolução do ciclo cultural, que vai inaugurar o terceiro período e a sua primeira fase, a democracia. A democracia pode dar-se ainda com a presença da própria aristocracia. É a aristocracia cedendo aos impulsos liberais,
É a democracia, é a aristocracia concedendo direitos ao terceiro Estado. Mas a proporção que a burguesia, ou o utilitário, o homem utilitário, o mercador, em todos os ciclos culturais, vai impondo-se no poder, ele, por sua vez, vai sendo dominado por um grupo mais poderoso, um grupo dos ricos, rico em grego plutos, de uma plutocracia, que vai constituir a segunda fase do terceiro período, isto é, quando os homens de negócios passam também a ser dirigidos por um grupo mais poderoso dos mais ricos. Estes, por sua vez, tendem a ceder o poder a um terceiro grupo que vai se formando, que é o grupo dos dominadores do dinheiro. Porque o dinheiro é o denominador de todas as coisas. Então, os homens de negócio, os homens de empresa, passam a pouco e pouco a serem dominados por um grupo financeiro que, dominando o dinheiro, domina toda a ordem social e inaugura a terceira fase do terceiro ciclo, a argirocracia, do grego argyros, prata. É então que começam a surgir as grandes revoltas populares. É quando elementos que, saídos dos estamentos do clero, da aristocracia e até dos próprios homens de negócio, passam a agitar as massas populares, preparando-as para o advento da terceira grande revolução, que é aquela em que as vontades populares, que na verdade são apenas agitadas pela demagogia, avassaram tudo na sua voragem, levam de rodão a ordem social e inauguram então o fim, inaugura o quarto período e o fim do terceiro período, que é o período da canalha das ruas, que do grego óculos, massa das ruas, nos dá a oclocracia. Mas a oclocracia não se mantém, porque nunca as massas mantêm o poder. Logo começam a surgir homens poderosos, forças militarizadas da sociedade, que vão se impondo e que procuram salvar da catástrofe inevitável da desordem social. Então ascendem ao poder estes homens, que constituem então a primeira fase do quarto período, os Césares da decadência, a cesariocracia. E esta cesariocracia, que é, ratifico, a segunda fase do último período, prepara inevitavelmente a desordem final do ciclo cultural e, ao mesmo tempo, prepara o advento de novas ideias, de uma nova fé, de um novo querer, de um novo consenso, que irá inevitavelmente constituir-se na sociedade e, junto com povos sobrevindos de outras regiões, realizar um novo ciclo, uma nova esperança para a humanidade. Desde a sua formação, todo o ciclo cultural encontra-se entre o choque de dois núcleos de forças antagônicas, adversas, uma que tem os seus ímpetos construtivos e dá a solidez ao ciclo, e a outra que tem seus ímpetos destrutivos.
e que prepara as formas corruptivas do mesmo ciclo social. Porque a corrupção de um ciclo social não sobrevém apenas em consequência das lutas políticas, nem dos problemas que surgem das diversas experiências econômicas. Ela vem, e sobretudo, da desintegração que se procura estabelecer dentro da cosmovisão, que é a que dá a forma ao ciclo cultural. Se nós, por exemplo, quiséssemos estabelecer dentro da concepção aristotélica o que constitui as causas de um ciclo cultural, nós encontraríamos, por exemplo, a matéria seria constituída de todo o conjunto, não só ecológico, como também dos indivíduos, que constitui as diversas gerações que se formam num ciclo cultural, como sendo a sua causa material. E a sua causa formal, pelo menos superior, a cosmovisão, a visão geral do mundo que estrutura esse ciclo. E formas particulares, que são as constitutivas dos diversas fases, estamentos, grupos e também modos de ser dos ciclos culturais, cujo estudo teremos que fazer mais adiante. O que nos interessa agora é examinar este aspecto importante, esta luta, esta diversidade que perdura dentro do ciclo cultural, que contém sempre intrinsecamente um conjunto de disposições prévias corruptivas que vão constituir os poderes que buscarão romper a coesão do ciclo e que podem muitas vezes, e até cedo demais, destruir um ciclo em formação, como já aconteceu na história. De maneira que nós podemos encontrar como partes integrantes essenciais de um ciclo cultural inúmeros elementos, mas entre eles nós podemos classificar elementos universais, que são elementos genéricos, e elementos particulares, que são elementos específicos. Entre os universais nós temos o termo médio. O termo médio, como se examina na sociologia, é aquele que vai dar a coesão de uma relação social. O termo médio, por exemplo, na família, é formado pela mãe. O termo médio, no caso das partes integrantes essenciais universais da sociedade, é esse consensus constituído pela cosmovisão, pela teovisão, pela fé religiosa fundamental do ciclo cultural. Outras partes integrantes essenciais da sociedade, genéricas, as universais, temos a autoridade deste termo médio que coacta as partes. É a forma que dá um atualizar-se tensional ao ciclo cultural. E também, outro elemento, é constituída a comunidade de interesses éticos, como os interesses religiosos, sociológicos, econômicos, históricos, políticos, jurídicos, etc. Todos esses vão constituir as partes integrantes essenciais, universais, de um ciclo cultural. Entre as partes que são particulares, mais específicas, nós temos então a diferença específica dos elementos universais determinados especificamente, que esses elementos examinados, cada um em particular. Agora, além destas partes integrantes essenciais, a sociedade também tem partes integrantes acidentais, aquelas que não são estritamente necessárias e não constituem a essência do próprio ciclo. Entre estes nós temos a componência étnico-social, que pode variar na história, o contorno ecológico, que pode também variar no ciclo cultural, e os interesses dinamicamente considerados, que variam segundo os grupos, segundo as diversas fases e os diversos períodos
da sociedade. De maneira que o desenvolvimento histórico de um ciclo social é sempre proporcionado à forma e à matéria que constitui o ciclo. E também as possibilidades desse ciclo são, consequentemente, proporcionadas aos estágios de atualização que o ciclo possa ter. Há uma série de possibilidades que pertencem ao futuro, as chamadas possibilidades prometeicas, que podem atualizar-se. E há aquelas possibilidades não atualizadas que vão constituir o epimeteico de um ciclo cultural. Algumas dessas possibilidades poderão atualizar-se, enquanto outras não terão mais oportunidade de uma atualização. Estudado assim e posto assim o ciclo cultural nas suas partes integrantes, quer essenciais, quer acidentais, forma-se então uma polaridade adversativa. De um lado, aquela que consiste na conservação e no desenvolvimento normal do que integra a sociedade, e do outro lado, as disposições prévias corruptivas, atuantes dinamicamente para corromper a integridade do ciclo. Então vamos analisar os elementos integrantes, os elementos que vamos chamar téticos, que são aqueles que apoiam a integração da sociedade, e os antitéticos, que são aqueles que constituem as disposições prévias corruptivas do ciclo cultural. Na análise dos elementos integrantes, nós podemos ver uma série de aspectos que nós vamos salientar agora analiticamente, separadamente, abstraídos do conjunto da realidade para uma mais nítida visão do ciclo cultural. Por exemplo, a valorização do superior teológico, que é típica do primeiro período, a valorização do homem nesse período como inferior, como um médio, como um termo médio para ligar, para partir para a divindade. Uma valorização muito relativa do inferior cósmico à disposição do homem. Esses aspectos são téticos, são positivos, porque eles estruturam e dão força ao ciclo cultural. Segunda parte, podemos verificar a justificação da cosmovisão e da teovisão e da antropovisão, da visão do homem, a visão macrocósmica, a visão teocósmica e a visão microcósmica dentro do ciclo social, que propriamente é mais forte no primeiro período e, sobretudo, na segunda fase e na terceira, porque nestas fases, que é a época mais apologética, ela luta para fortalecer cada vez mais esta cosmovisão. Então, o fundamental nesta fase é a salvação do homem, dentro das ideias religiosas que constituem o ciclo. Consequentemente, a esta visão do mundo, a esta teovisão, subordina-se todo o conhecimento. É a época que, normalmente, a filosofia tem de estar subordinada à teologia. Justifica-se a teovisão. Mas esta justificação, no primeiro período, é uma justificação meramente religiosa. Mas já no fim do primeiro período, na formação do segundo período, a justificação da teovisão já vai exigir o auxílio da filosofia. Então, a filosofia já vai trazer os elementos a favor da cosmovisão religiosa. É um período de escolasticidade
que nós vamos encontrar em todos os ciclos culturais que passam do primeiro período para o segundo período. Não quer dizer que nesse período as forças antitéticas estejam paradas, amortecidas. Ao contrário, elas estão tremendamente ativas. Nós encontramos uma luta dos elementos remanescentes de outros ciclos culturais, ou elementos incorporados ao novo ciclo, em luta constante contra a concepção religiosa. E essas investidas antitéticas são muito fortes neste período, inclusive dentro daqueles que constituem os defensores da própria cosmovisão. É o período das heresias, é o período de ideias díspares, provindas de outros setores que negam validez aos princípios fundamentais da nova cosmovisão. Então podemos agora analisar esses aspectos antitéticos. Entre eles, nós vemos, por exemplo, uma valorização excessiva do cosmológico, em oposição à valorização da cosmovisão teológica. Vemos, por exemplo, uma luta para valorizar antropologicamente, quer dizer, os valores antropológicos. Vemos também, por outro lado, uma tendência a negar as possibilidades cognoscitivas do homem. Vemos surgir o cepticismo, o agnosticismo, o niilismo. Vemos, por exemplo, uma tendência a valorizar extremadamente a filosofia contra a teologia. E também, e sobretudo, a filosofia prática, e sobretudo a ciência prática, tomada apenas no seu aspecto empirista. É quando se valoriza a razão humana, mas não para justificar propriamente as teses que constituem o fundamento da cosmovisão religiosa, mas somente as teses que se opõem àquela, as antíteses. Então, a valorização do empírico, a valorização do racional, a negação constante das possibilidades do homem penetrar no absoluto, a busca para separar a filosofia cada vez mais da teologia e da religião, e por sua vez também a busca de separar-se cada vez mais a ciência da filosofia, o desenvolvimento da técnica, e finalmente se consegue a separação da ciência, que até então estava subordinado à filosofia, o que já é próprio do fim do segundo período e do início do terceiro período. Então, neste desenvolvimento, antes de chegar-se à fase ao período democrático, há uma tendência predominantemente panteísta, aos axiomas, aos princípios e postulados aceitos, apresenta-se a negação constante da validez dos mesmos, desenvolve-se o cepticismo, o agnosticismo, o criticismo, o pragmatismo, o positivismo, o materialismo, o ficcionalismo, o niilismo, o idealismo, e até que, já no terceiro período, vai surgir uma reação romântica, mas desordenada. Uma reação que não poderá, por si só, salvar o que havia de positivo no ciclo social, o que vai exigir outras providências que nós passaremos em breve a examinar. E, finalmente, no terceiro período, é o período em que as doutrinas filosóficas são a pouco e pouco substituídas pelos postulados ideológicos, e é quando surgem então as tendências ideológicas que dividem a sociedade, não mais num pensamento filosófico, mas em ideologias que vão interessar mais aos grupos do que propriamente à sociedade humana.